Ai, deixa eu ver. Morro de calor. Pessoal, entrou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alguém me dá um alô aqui no chat, por favor. Sim, ai, que bom, que bom, que bom. Eu tive problema com conexão e demorou a entrar, tá? Mas vamos iniciar. E o chat está habilitado, eu estou lendo todos vocês aqui e, ao final, leio as perguntas, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria esclarecer foi a respeito daquela minha dúvida sobre uma citação de Lacan, que eu disse para vocês que duvidava ser do Seminário 20, mas de fato é do Seminário 20, tá? Eu estava equivocada. Um esclarecimento, me perguntaram sobre o que significa ser membro aderente de Apola. Nós não temos essa categoria de membros em Brasília. Essa categoria de membros é exclusiva para a Apola Internacional. Tá? Ser membro aderente te possibilita assistir ao Seminário Internacional da Apola. E aqui em Brasília não, porque a gente tem essa atividade só. A gente estava também com uma outra atividade com a Luciana, que agora foi encerrada, e tem o espaço de transmissão, né, de apresentação das investigações e estudos. Inclusive, queria propor a vocês, e fazer um convite, né, eu tinha feito essa proposta para os membros da Apola Brasília, e estendo a proposta a vocês, que se vocês quiserem apresentar ou aprofundar a investigação de um dos temas que eu tenho apresentado aqui, e acho que os que virão também, isso pode acontecer para as próximas aulas. Se vocês quiserem aprofundar e apresentar, a gente faz dessa mesma maneira, tá? Programa uma transmissão online e vocês apresentam um tema que tenha a ver com o seminário aqui, né, um tema que provoque alguma questão e que vocês queiram investigar e aprofundar, né, porque eu passo, e às vezes muito rapidamente, por vários conceitos, vários temas, acho que seria interessante a gente ter essa oportunidade, né. Além disso, claro, continua aberto, e aberto o convite também, para vocês apresentarem temas, não precisa ter a ver com o tema do seminário, mas temas que estão estudando, investigando, e queiram apresentar aqui, tá bom? Então, eu reitero o convite. Outra coisa, as perguntas, vocês podem também enviar, depois da apresentação, por e-mail. Inclusive, é bastante oportuno, porque me dá a chance de pensar melhor, de articular melhor a resposta, tá? Então, fiquem à vontade para, ao longo da semana, nesse intervalo entre uma transmissão e outra, vocês mandarem por e-mail questões, tá? Eu recebi uma, que vou retomar ao longo da minha fala aqui, uma que não foi respondida, que já tinha encerrado, mas eu retomo hoje. Tá? Hoje eu vou abordar o tema da estrutura, propriamente. A estrutura, a gente costuma pensar que uma estrutura clínica, como a psicose ou a neurose, descreve entidades caracterizadas por traços específicos. Essa foi uma concepção de estrutura de autores importantes do lacanismo no Brasil, como Joël Dohr, Gérard Pommier, né? E essa concepção de estrutura prevaleceu, né? Para eles, a estrutura tinha um sentido de edificação com colunas e vigas, tal como na arquitetura. Essa concepção de estrutura indica o fundamental,
a distribuição essencial, mas não corresponde à estrutura de linguagem de Lacan. Mesmo que essa concepção de estrutura seja postulada como uma estrutura de linguagem, ela não está constituída como aquela de Lacan, por elementos diferenciais que impedem a distinção entre níveis. Assim é constituída a estrutura de linguagem de Lacan. Essencialmente por elementos diferenciais que são significantes. Daí a tendência a fazer das estruturas clínicas, quando a gente adota essa concepção de estrutura como uma edificação, a gente tem uma tendência a fazer das estruturas clínicas uma forma de classificar as pessoas, esquecendo de que as estruturas são clínicas, não é para se aplicar às pessoas de um modo geral. Bom, mas o nosso tema não é o das estruturas clínicas. O que interessa agora, para mim, é fazer essa distinção entre estrutura de linguagem e a estrutura de uma edificação. A noção de estrutura que Lacan utiliza é a de um todo que pode ser considerado tanto completo como incompleto. Completo, como no caso da bateria significante, e incompleto, como no caso do tesouro do significante. De uma perspectiva, a gente pode afirmar que toda língua é completa, porque ela permite que um falante dessa mesma língua comunique o que quer que queira comunicar. Nesse sentido, ela é completa. Não falta nada a ela. E é definida por Lacan como bateria do significante. Toda bateria, não importa de quantos elementos seja essa bateria, de quantos elementos essa bateria seja composta, 6, 12, 24, ela é completa. Vocês se lembram do exemplo que a Aide trouxe para a gente, né? Que era, se você tem um aparelho, uma batedeira, digamos, né? E sua batedeira tem 6 peças, e sua vizinha tem uma batedeira de 12 peças, isso quer dizer que sua batedeira é incompleta? Não, ela faz tudo o que tem que fazer com as 6 peças, tá? E a da vizinha faz tudo o que tem que fazer com as 12 peças. É completa no sentido da sua operatividade. Então, o número mínimo de elementos da bateria significante é 4. Justamente para que esse registro seja organizado, né, precisa de no mínimo 4 elementos, é o que afirma Lacan. Isso está no seminário 6, aula 12 de novembro de 58, e no seminário 7, também, 16 de dezembro de 59. É com 4 elementos que se arma a estrutura da linguagem. E vale lembrar que isso já está dado desde o começo. Então, a bateria significante, isso é outra coisa. Abram aí na tela de vocês as citações, porque vai facilitar acompanhar a minha fala. As citações e o outro documento que eu mandei para vocês com os esquemas que eu vou utilizar hoje. Então, eu parto agora para a primeira citação, número 1. Não podemos, que está no seminário 17, aula 26 do 11 de 69. Aqui tem 2 datas. Bom, depois eu vejo isso, tá? Não podemos jamais, de modo algum, temos o direito de considerá-la, a bateria significante, tá? Como dispersa, como se já não formasse a rede do que se chama um saber. Sobre a completude da bateria significante instalada em A, né, no grande outro, no Azão, vocês podem se remeter também ao texto de Lacan, a subversão do sujeito, que está nos escritos, e a dialética do desejo. A segunda citação, também sobre a bateria, é de televisão. A bateria significante, de Lalande, administra a cifra do sentido. Cada palavra adquire, segundo o texto, uma gama enorme e disparatada de sentido. Sentido cuja heteroclicidade, isso é um neologismo, né? Não tem essa palavra em português, é verificada frequentemente no dicionário. Bom, no entanto, toda língua inclui em si a falta revelada na noção de tesouro do significante. Tesouro implica a ideia
da impossibilidade de completude, como também a ideia de lugar e de valor. Deem uma olhada no primeiro esquema. Esse esquema, onde assim, é o traçado elementar do grafo, do desejo de Lacan. Né? Então, azão, o grande A, o grande outro, azão, nesse esquema, é o lugar do tesouro, terceira citação, que está essa citação em subversão do sujeito. Azão é o lugar do tesouro do significante, o que não quer dizer o código, pois não é que se conserve ali a correspondência unívoca de um signo a algo, por isso não é um código, porque não se conserva ali, em azão, a correspondência unívoca de um signo a algo, mas que o significante só se constitui de sua reunião sincrônica e numerável, onde nenhum se sustenta, a não ser pelo princípio de oposição a cada um dos outros. O outro, conotado S, azão entre parênteses, que é o significado do outro, é o que pode se chamar a pontuação onde a significação se constitui como produto acabado. Ou seja, aqui é preciso considerar a retroação como condição da produção da significação. Eu vou tomar isso, vou desenvolver isso mais tarde, tá? Mas é a isso que Lacan se refere, né, como esse ponto do significado do outro, como a pontuação que permite uma amarração da significação. Amarração como a significação como um produto acabado, porque senão a gente vai de significação em significação ad infinito. Lacan define esse ponto de cruzamento à direita no esquema, que é azão, como tesouro do significante, que ele distingue do código. Define o código como uma relação unívoca entre um signo e alguma coisa. O tesouro está constituído por significantes que precisam, para que cada um se constitua, da oposição aos demais. Um significante se opõe a todos os outros. O lugar de azão, enquanto tesouro do significante, implica a noção de valor. As coisas adquirem um valor ou não a partir do que acontece em A, no grande outro, para cada sujeito. A ideia de tesouro remete também à noção de lugar. Justamente, lugar onde esse valor fica guardado. Todo tesouro, por maior que seja, e mesmo que nada falte a ele, mesmo que ele seja completo, não pode ser todo, não pode ser toda a riqueza do mundo, todo o ouro do mundo. Em relação à linguagem, o tesouro não é considerado um todo, mas o código sim. Todo código é completo. Nele não existe lugar vazio, porque se houvesse não serviria como código. O código é completo e é um todo. E o tesouro é completo, mas não é um todo. Eu trago um exemplo de Alfredo Edelstein no Grafo do Desejo, que é muito interessante para pensar isso. Né? O exemplo é o seguinte: se a gente utiliza o tesouro dos Estados Unidos como metáfora da maior concentração de ouro do mundo, bom, pode ser a maior concentração de ouro do mundo, mas não é todo o ouro do mundo. Porque se fosse, justamente, ele perderia a função de intercâmbio, e perderia seu valor. Se perde sua função maior de intercâmbio, perde o valor. A bateria significante, então, serve para a gente pensar a estrutura. E o tesouro para pensar a questão do valor e do lugar. Vamos ver a definição de estrutura de Lacan. O seminário 3, que é o seminário das psicoses, que é um seminário essencialmente estrutural, tem várias definições de estrutura. Por exemplo, número 4, citação número 4. Eu trago duas definições de estrutura dali. A primeira, estrutura é um conjunto covariante de elementos significantes. A segunda, estrutura é um sistema correlativo de elementos que assumem seu lugar sincrônica e diacronicamente uns em relação aos outros, tá? Então, eu vou tomar essa primeira definição de estrutura, que é um conjunto covariante de elementos significantes,
e vou desenvolver cada um desses termos. Conjunto a gente trabalhou no encontro passado, que é um conceito da matemática. A covariância, que também é um conceito da matemática, vamos trabalhar um pouco hoje, e significante, que é um conceito da linguística. A gente vai ver esses 3 termos dessa definição de estrutura de Lacan do seminário 3. O conjunto a gente viu que não tem uma definição formal, né? Designa uma coleção de elementos que é definida de modo preciso. O elemento de um conjunto se converte em objeto, mas um objeto sem referente. Um conjunto de significantes é uma junção de elementos significantes que não constituem uma totalidade completa, um universo. A bateria é completa do ponto de vista da sua operatória, mas o conjunto dos significantes, não. E não constitui essa totalidade completa, mas, apesar de não ser um todo completo, é possível analisar ou calcular as hipóteses sobre as combinações dos seus elementos. Claro, não se chega à certeza garantida, né, mas pode ser tratada de forma lógica e racional o encadeamento entre os seus elementos, que são significantes. Vamos ver a covariância. Ela define a relação fundamental entre os elementos do conjunto. Aqui, no caso, né, os significantes. O que quer dizer covariância? O próprio nome já diz. Covariância significa variação, mudança que coincide com outra. Espera aí, um de vocês está me mandando mensagem por aqui. Pelo WhatsApp. Deixa eu ver se eu... Bom, tudo certo, né? Retomando. Covariância, então, define uma variação e uma mudança que coincide com outra. Isso implica em que os elementos estejam esvaziados de conteúdo e apontem para um lugar vazio. Se eles variam em relação ao outro, um em relação ao outro, não podem ter uma significação em si mesmos e nem um valor. Eles não são o que aparentam ser, os significantes. Não têm identidade própria. São lugares vazios no sistema de relações que eles mantêm entre si. E seu valor vai depender dessa variação mútua, já que o elemento não possui um valor em si mesmo e nem tem uma relação fixa com nenhum outro elemento do sistema. Então, o seu valor é definido a partir do lugar que ele ocupa em relação aos demais. É isso o que quer dizer que eles sejam elementos diferenciais. Cada um dos elementos é pura diferença em relação aos demais. O valor é estabelecido a partir do movimento dos significantes. E esse movimento é aleatório? Não. Né? Ele acontece em 2 planos. O das conexões metonímicas e das substituições metafóricas. De cada elemento em relação aos demais. Tá? Esses elementos na estrutura da linguagem são significantes. Por exemplo, pai, mãe, filho, criança, homem, mulher, velho, um se define em relação ao outro. Portanto, se um muda, o outro também muda. Eu acho que eu trouxe um exemplo acerca disso no encontro passado. Né? A covariância é imperativa na linguagem, tanto no nível do outro, do grande outro, como no da articulação particular da cadeia significante. Citação número 5, da Instância da Letra, que é o livro que indiquei, o texto que indiquei para vocês como referência bibliográfica para o tema de hoje. A 5ª citação. A estrutura do significante está, como se diz comumente na linguagem, em ele ser articulado. Então, a gente viu o conjunto, a covariância, e vamos passar agora à consideração do outro termo da definição de estrutura com que Lacan trabalha, que é o significante. O conceito de significante, Lacan o retira da linguística de Saussure,
mas ele não permanece o mesmo, né? O significante de Lacan não é o mesmo significante de Saussure, e a gente vai ver isso aqui hoje. De Jacobson, Lacan retira a estrutura da linguagem mesma. Bom, Lacan tem ele se aproxima de Saussure através de Lévi-Strauss, mas depois de 53, ele aprofunda a questão trabalhando diretamente com o curso de linguística geral. Lacan adapta a conceitualização saussuriana aos seus propósitos. E aí, citação número 6. É toda a estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente. Isso está na instância da letra no inconsciente. É justamente porque a psicanálise descobre, na sua experiência, toda a estrutura da linguagem, que a linguística vai servir ao nosso propósito, né? Tem um linguista chamado Michel Arrivé, ele tem 2 livros bastante interessantes, ele trabalha em detalhe a articulação da linguística com a psicanálise. Os 2 livros são Linguagem e Psicanálise, Linguística e Inconsciente, e o outro livro é Linguística e Psicanálise. Ele diz o seguinte, que os significantes lacanianos, o livro tem alguns problemas, tá? Tem algumas coisas que não concordo, a definição dele de Lalande, a maneira como ele trabalha a noção de corpo, mas o trabalho de investigação que ele faz entre a linguística e a psicanálise é muito útil e nos serve um bocado. Ele diz o seguinte, os significantes lacanianos constituem uma coleção aparentemente muito heterogênea. Diante da pergunta, o que é um significante, Lacan frustra sempre a resposta, e é claro que intencionalmente, pois o que importa não é a substância acidental do elemento chamado a funcionar como significante, mas o modo da sua articulação com os outros, ou seja, a sua estrutura. O que importa é a sua estrutura. O significante lacaniano não se confunde com o significante de Saussure, apesar das diferenças que os separam, né, esses 2 significantes estão unidos por relações tais que a sua denominação pelo mesmo significante é legítima. Essa é a posição de Michel Arrivé. Eu trago um exemplo de significante para Lacan, do Seminário 3, e está na 7ª citação. Abre aspas. O ser humano não está, como tudo nos leva a crer que o animal está, simplesmente imerso num fenômeno como o da alternância do dia e da noite. O ser humano instaura o dia como tal, e com isso o dia vem à presença do dia, sobre um fundo que não é um fundo de noite concreta, mas a ausência possível de dia em que a noite se aloja e vice-versa, aliás. O dia e a noite são logo códigos significantes e não experiências. Eles são conotações e o dia empírico só intervém como correlativo imaginário muito cedo. O dia e a noite não são de modo algum algo que seja definido pela experiência. A experiência pode indicar apenas uma série de modulações, de transformações, e mesmo uma pulsação, uma alternância da luz e da obscuridade, como todas as suas transições. A linguagem começa na oposição, o dia e a noite. E a partir do momento em que há o dia como significante, esse dia é entregue a todas as vicissitudes de um jogo por meio do qual ele acabará por significar coisas bem diversas. Citação bem extensa, mas me parece muito oportuna. E a maneira como ele distingue significante de experiência. Se o significante lacaniano tem como epônimo o significante saussuriano, quer dizer, se ele recebe o mesmo nome que aquele e o mantém, vamos ver então as coincidências e as diferenças entre um e outro. Para Saussure, abram aí o documento com os esquemas, eu vou utilizar o segundo esquema, que é o signo saussuriano. Para Saussure, o signo é a unidade linguística fundamental.
Ele não separa seus termos, a não ser para defini-los. Não reconhece nenhuma autonomia entre eles e muito menos uma hierarquia entre eles. Tá? Então, ele trata o signo como uma unidade inseparável. Ele só separa para poder tratar, definir, conceitualizar os termos. Vocês estão vendo aí no esquema que ele define, no curso de Linguística Geral, o signo, em cima está o conceito, que depois ele vai chamar de significado, e embaixo a imagem acústica, que depois ele vai chamar de significante. Em Saussure existe fundamentalmente uma teoria do signo. A teoria do significante se integra nessa teoria do signo. Sem signo, para Saussure, não há nem significante nem significado. Em Lacan, até existe marginalmente uma teoria do signo, mas ela não se articula com a teoria do significante. Significante e significado de um lado e signo do outro. Estão separados para Lacan. A teoria lacaniana do signo, que foi tomada de empréstimo a Peirce, encontra-se de maneira muito esparsa cronologicamente, mas é conceitualmente muito homogênea, ele quase não muda o que fala sobre o signo. Citação número 8, eu trago 2 citações, 3, de momentos distintos, para vocês verem como se mantém o mesmo. O signo representa alguma coisa para alguém, é a primeira. A segunda, o signo supõe o alguém a quem ele dá sinal de alguma coisa. E a terceira, que está no seminário 9 da identificação, o signo é signo para alguém, ao passo que o significante não se manifesta senão como presença da diferença como tal e nada mais. Então, existe em Saussure uma delimitação recíproca das unidades do significante e do significado, e que é a famosa comparação que ele faz da folha de papel. Quer dizer, não dá para cortar. A comparação que ele faz é o seguinte: o significante está de um lado, o significado do outro, e se você corta, como na folha de papel, você corta, o recorte é uniforme, você corta os dois igualmente, né? Não dá para cortar um lado sem cortar o outro. Não existe nada semelhante em Lacan, ao contrário. Em Lacan existe autonomia do significante com relação ao significado e um deslizamento do significado sobre o significante constante. A esse respeito, é interessante notar a passagem do curso de Linguística Geral, bastante comentado por Lacan, que é o esquema das 2 massas amorfas. Deem uma olhada no esquema, sei lá que número é esse. É o esquema seguinte, das 2 massas amorfas, eu não numerei. Tá vendo? A nebulosa A, que ele chama de nebulosa A, essas ondinhas, uma em cima da outra, tem A e B, e recortada por pontilhados, né? A nebulosa A é a das ideias confusas, e a nebulosa B é a dos sons. Então, a folha de papel da metáfora seria o espaço compreendido entre as 2 nebulosas. E as linhas sinuosas que as delimitam seriam as 2 faces. As retas verticais que recortam simultaneamente as 2 nebulosas, né? São esses pontilhadinhos assim. Os segmentos delimitados dessa maneira constituem os signos. Os signos são representados na sua simultaneidade no seio do sistema. Os conceitos significados, que são significados, né, eles estão todos lá na nebulosa A, todos juntos, no campo que Saussure chama no campo das ideias confusas. E ele dá um exemplo, por exemplo, um exemplo de Saussure: temer, recear, ter medo, estão presentes no sistema e se delimitam reciprocamente, ou seja, eles estão presentes como conceitos nesse campo das ideias confusas. A interpretação de Lacan vê nos limites dos segmentos, esses pontilhados, as marcas. Não são os pontilhados aqui. Os pontilhados são os cortes, né? É o cruzamento entre essas ondinhas. Essas ondinhas são as marcas da sucessividade do discurso
e no tempo, né? E esses pontilhados é a correspondência entre as duas unidades do signo, que é o significado e o significante. Citação número 9, tá na instância da letra. Abre aspas. Impõe-se, portanto, a noção de um deslizamento incessante do significado sob o significante, que Ferdinand de Saussure ilustra com uma imagem que se assemelha a duas sinuosidades das águas superiores e inferiores. Esse esquema do curso de Linguística Geral. Um duplo fluxo onde aparece tênue o marco dos finos riscos de chuva que ali desenham os pontilhados verticais que se supõe limitarem segmentos de correspondência, tá? O duplo fluxo e os pontilhados limita a correspondência entre esses dois elementos, significado, para Saussure, que está em cima, e significante, embaixo. O esquema tem por função principal ilustrar a conformidade do recorte dos dois planos, para Saussure, tá? Se você corta um, você corta o outro igualmente. É exatamente a possibilidade de recorte isomorfo que é recusada por Lacan, nos seguintes termos, citação número 10, isso está no seminário 3 das psicoses. Abre aspas. O senhor Saussure pensa que aquilo que permite o recorte do significante é certa correlação entre significante e significado. Evidentemente, para que os dois possam ser recortados ao mesmo tempo, é necessário uma pausa. Sim, e se é preciso uma pausa, é porque há um deslizamento incessante. Cito Lacan novamente, e aí é a 11ª citação, também do seminário 3, abre aspas. Esse esquema é discutível. Bem se vê com efeito que, no sentido diacrônico, com o tempo, se produzem deslizamentos e que, a cada instante, o sistema em evolução das significações humanas se desloca e modifica o conteúdo dos significantes, que assumem usos diferentes. Sob os mesmos significantes, há, no decorrer das ideias, esses deslizamentos de significação que provam que não se pode estabelecer correspondência biunívoca entre os dois sistemas, tá? Então, o sentido diacrônico, pelo perpétuo deslizamento que implica, impede qualquer possibilidade de recorte de um plano para o outro, tá? O significante e o significado, recortados de maneira conforme, de uma mesma maneira, são previsíveis um em relação ao outro, como é no Esperanto, que é uma língua artificial, né? Nada de semelhante acontece nas línguas naturais, onde reina justamente a não conformidade. É a própria significação que é questionada por Lacan aqui. E aí, citação número 12. O significante se define como agindo primeiro como separado da sua significação. E próxima citação, também na instância da letra, abre aspas. É na cadeia significante que o sentido insiste, mas nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação. É por esse estatuto específico da significação que as línguas humanas elas se opõem à linguagem animal, em que, segundo Lacan, impera o isomorfismo, a correlação unívoca. Não existe equívoco no sistema de símbolos dos animais. Um cachorro pode muito bem entender uma ordem. Aliás, eu acho que o cachorro, pela domesticação, é dos que mais fala, parecido com a gente, né? Ele pode muito bem entender uma ordem, deita, mas deita para um cachorro vai significar sempre a mesma coisa, tá? Como é que se dá a significação no sistema de Lacan? E aí eu peço que vocês recorram ao esquema que eu mandei depois, que foi uma falha minha, não foi junto com os demais, esse esquema que foi à parte, que a gente tem na linha superior, na linha da esquerda para a direita, S e S', e na linha que vai da direção, que é essa parábola do grafo, que vai na direção do outrão, aí não está escrito, em direção ao sujeito barrado. Então, a significação no sistema de Lacan se dá a partir de dois movimentos.
A antecipação, que é esse movimento que vai de S a S', e a retroação, que é no movimento retroativo da cadeia que termina no sujeito, S barrado. A significação se dá no ponto de cruzamento entre essas duas linhas, no ponto de cruzamento à esquerda, que Lacan vai chamar de ponto de basta, ou ponto de estofo, que ele tira da arte do colchoeiro, né, do estofador aqui. O que significa esse ponto? É onde se amarra a significação. Então, vamos considerar essas duas direções, as duas direções desses movimentos de antecipação e retroação. A antecipação seria a sucessão na fala e na escrita, né? Um termo seguido do outro sucessivamente, sua sucessão temporal. E a retroação, que aponta para a circularidade temporal, tá? Uma circularidade apontada lá para trás. Vocês, por exemplo, um exemplo prático disso, vocês só vão entender o sentido do que eu falo depois do último termo, e esse último termo colocado em relação ao primeiro, tá? Então, essa retroação permite o advento da significação. É como se o ponto final tivesse aí à esquerda e não à direita, que é o que acontece na escrita, tá? No advento da significação, ele está ao contrário, ele está lá à esquerda por conta desse movimento de retroação que permite a significação. Vamos ver, então, o que Lacan faz com o signo de Saussure. Dei uma olhada de novo no segundo esquema, que é o signo de Saussure. Primeira coisa, primeiro ato de Lacan com esse signo é a inversão. O significante lacaniano é sempre pensado acima do significado. Lacan inverte os dois elementos dessa célula, que é o signo de Saussure. Então, o significante que estava embaixo, em Saussure, vai lá para cima e se sobrepõe ao significado que fica embaixo. O significado é rebaixado. Agora, essa inversão é curioso porque Lacan atribui essa inversão mais de uma vez, aqui no Escritos, na instância da letra mesmo, e no Seminário 20 também, ele atribui a Saussure esse ordenamento. Citação número 13, abre aspas. Para marcar o surgimento da disciplina linguística, diremos que ela se sustenta, como acontece com toda a ciência no sentido moderno, no momento constitutivo de um algoritmo que a funda. Esse algoritmo é o seguinte: Szão sobre Szinho, que se lê significante sobre significado. O signo assim redigido merece ser atribuído a Ferdinand de Saussure, embora não se reduza estritamente a essa forma em nenhum dos numerosos esquemas em que aparece na impressão das diversas aulas dos 3 cursos, dos anos de 1906 a 1911, que a devoção de um grupo de seus discípulos reuniu sob o título de Curso de Linguística Geral. Eis porque é legítimo que lhe rendermos a homenagem pela formalização Szão sobre Szinho, em que se caracteriza na diversidade das escolas a etapa moderna da linguística. Isso está na instância da letra. Os esquemas do curso de Linguística Geral são todos idênticos. A única modificação no algoritmo acontece com a substituição de conceito por significado e de imagem acústica por significante, mas Saussure nunca mostra o significante acima do significado. Em relação à imagem acústica, Saussure insiste que não se trata da substância física do som, mas da sua marca psíquica. Bom, além disso, além da inversão, Lacan anota o S de significante com uma maiúscula romana, enquanto o S de significado com uma minúscula itálica, o que denota claramente uma diferenciação hierárquica que é totalmente impensável em Saussure. Um outro problema que a gente tem com o curso de Linguística Geral é que eu acho que a gente tem 3 edições dele, se não me engano. E a que foi revista por Túlio de Mauro é completamente diferente da primeira. Esses esquemas, o esquema da arvorezinha que vocês veem aqui na instância da letra, não é de Saussure, é dos alunos de Saussure que transcreveram suas aulas e foram colocando os próprios esquemas ali.
Isso é revisto na edição do Túlio de Mauro. Então, para ressaltar a primazia do significante, Lacan se utiliza do seguinte exemplo ilustrado, que também está lá na instância da letra, mas que eu coloquei aqui para vocês no esquema número 4. Duas portas iguais, em cima de uma delas escrito homens, em cima de outra escrito mulheres. E ele se utiliza desse exemplo aqui em detrimento desse outro que consta no curso de Linguística Geral, como nota dos alunos de Saussure, e esse não está mesmo em Saussure, que é o número 5, esquema número 5, tá vendo? A árvorezinha em cima. Esse é o de Saussure, tá? O que Lacan utiliza na instância da letra é já invertido, a palavra está em cima e a árvorezinha está embaixo. Mas em Saussure, no curso de Linguística Geral, a gente encontra assim, tá? A imagem da árvorezinha em cima, que é o significado, a palavra árvore embaixo, que é o significante, dentro de uma célula, e as flechas em posições inversas. Então, sobre essa gravura de homens e mulheres com as duas portas iguais abaixo, Lacan comenta o seguinte, cito Lacan, citação número 14, abre aspas, isso não é apenas para desconcertar com golpe baixo o debate nominalista, mas para mostrar como o significante de fato entra no significado, ou seja, de uma forma que, embora não seja material, coloca a questão de seu lugar na realidade. O status, né, de realidade do significado é dado, promovido pelo significante. Segundo ato de Lacan com o signo de Saussure. É a retirada do círculozinho e das flechas. As duas flechas de sentidos opostos têm por função em Saussure figurar essa relação de reciprocidade entre significante e significado. O desaparecimento do círculo e das flechas deve ser considerado em relação ao deslizamento do significado sobre o significante. Se o significado está encerrado com o significante dentro de uma célula, um domínio fechado, como chama Saussure, ele não pode deslizar. O deslizamento é impedido. E fica igualmente impedido se o significado for entendido como contrapartida do significante. Também não haveria deslizamento. Se um significante tivesse sempre colado a um significante, ou a um significado, não haveria deslizamento de igual maneira. Isso entra em contradição com a autonomia do significante lacaniano. O terceiro ato de Lacan é a barra. Esse elemento permanece o mesmo, só que tem conotações completamente distintas em Saussure e Lacan. Saussure nunca nomeou a barra, foi Lacan que chamou de barra, né? Então, esse traço, que para Saussure era um traço, é marca de união e não de separação, como é em Lacan. A barra para Lacan, a gente sabe, é definida como uma barreira resistente à significação, o que impede que exista uma relação bionívoca entre significante e significado. O significado, que está abaixo, desliza sobre o significante, e esse deslizamento cessa nos pontos de basta, né, que a gente acabou de olhar naquele outro esquema. Os pontos de basta, onde se estabelece a significação. Isso é possibilitado justamente pela função de um significante privilegiado, que é o do nome do pai. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não tem a ver com o nosso tema, mas a possibilidade disso acontecer tem a ver com a função desse significante nessa estrutura, que é o que acontece nas psicoses, né? Uma significação remete a outra, e assim infinitamente. A barra, para Lacan, serve para separar e para ser ultrapassada. É nesse ponto que se situa a teoria lacaniana da metáfora, quando essa barra é ultrapassada. Então, depois dessa mexida toda que Lacan dá no signo de Saussure, vamos ver como é que fica o algoritmo lacaniano. Número 7, esquema número 7. É a cisão
que é o significante, sobre Szinho, que é o significado, em itálico, e não está em itálico, eu não sei como botar isso no meu. Acho que não está, né? Não foi aí, pelo menos o que eu tenho aqui não está. Que é o do significado, né? Então, Lacan tira o círculo, tira as flechas e inverte os termos. Outro ponto importante na consideração do significante lacaniano, e muito discutido por Lacan, são os dois princípios do signo de Saussure, que são arbitrariedade e linearidade. O primeiro, a arbitrariedade em Saussure, estaria colocada entre o signo e o referente. O referente é a coisa, o objeto que o signo designa. Só que Saussure exclui referente da sua investigação sobre a língua e prioriza a relação dos signos entre si. E esse foi um ato fundamental da proposta de Saussure, que coloca a linguística como ciência farol do estruturalismo. Então, como o referente não tem nada que fazer na língua, o lugar onde Saussure coloca a arbitrariedade é entre os planos que têm uma pertinência linguística, que são os planos do significado e do significante. Lacan contesta essa arbitrariedade do signo, e no seminário, a citação número 15, que está no seminário 20, abre aspas. Um linguista tão pertinente quanto pôde ser Ferdinand de Saussure fala de arbitrário. Isso é um deslize. Deslizamento para um outro discurso, o do senhor, para chamá-lo pelo nome. O arbitrário não é o que convém aqui, tá? Então, onde é que está a arbitrariedade na linguagem? No discurso do mestre, senhor. Lacan não admite a arbitrariedade. Para ele, a cadeia significante é passível de cálculo, e é isso que visa a leitura clínica. Estabelecer a lógica do encadeamento significante que produz o sintoma. Vamos ver o segundo princípio, que é a linearidade. Para Saussure, a linearidade se refere à sucessão dos fonemas, a sucessão dos fonemas numa unidade, que é a da palavra, né? Ou a sucessão das palavras no encadeamento do discurso, da fala. Para ele, os signos são organizados linearmente, mas essa linearidade para Saussure, ela não é diacrônica. A linearidade a que ele se refere é sincrônica, tá? É Lacan quem assimila a linearidade à diacronia. Saussure, aparentemente, isso está em Michel Arrivé, ele não estabelece de modo explícito essa relação entre linearidade e diacronia. A linearidade, que é preciso lembrar, só afeta o significante. Então, para Saussure de natureza sincrônica. Como no exemplo, temer, recear, ter medo, ficam ali naquela linha, né? Das palavras, do código que você acessa para falar. Não para Lacan. Em Lacan, trata-se da diacronia como sucessão dada, né, pela fala, no tempo, né, e pela escrita também. Agora, a citação que eu esqueci de enviar, enviei para vocês depois, então ela não está numerada, que está na instância da letra também. Abre aspas. Se é necessária a linearidade que Ferdinand de Saussure considera constitutiva da cadeia do discurso, em conformidade com sua emissão por uma só voz e na horizontal em que ela se inscreve em nossa escrita, ela não é suficiente. Só se impõe a cadeia do discurso na direção em que é orientada no tempo, sendo até tomada como fator significante em todas as línguas em que Pedro surra Paulo reverte seu tempo ao inverter seus termos. Então, se eu digo Paulo surra Pedro, né, isso indica uma mudança de tempo. Tá? Paulo surra Pedro e Pedro surra Paulo já revela uma mudança na temporalidade. A cadeia significante não é linear para Lacan. E a temporalidade também não. O desdobramento da fala no tempo, isso é a diacronia, né? É linear.
Mas a cadeia significante e a temporalidade não são lineares. A cadeia precisa ser considerada em 2 eixos. Pena que eu não botei o esquema aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso para vocês, se fica legítimo. Vamos ver se dá para ver desse jeito. Dá para ver? Os 2 eixos. Esse primeiro aqui, vertical, o eixo vertical, que é o eixo sincrônico, o eixo das substituições metafóricas, e esse horizontal, que é o eixo diacrônico, o eixo das conexões metonímicas. Tá? Então, a cadeia significante é pensada dessa maneira, com o cruzamento desses 2 eixos, o vertical e o horizontal. O vertical sincrônico, o horizontal diacrônico. O da metáfora e o da metonímia. Eu pretendo retomar isso na próxima, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Para não ficar muito sem chão essa fala aqui. A cadeia significante está articulada, então, como os anéis de um colar que se ligam aos anéis de um outro colar. Então, ela não é linear. Essa é a imagem que Lacan dá da cadeia. A temporalidade também não. Ela é circular. Basta considerar a condição da retroação para o advento da significação, tá? A circularidade do tempo. O modelo de Lacan requer, então, uma outra espacialidade e uma outra temporalidade, que é linear, para ser pensado. Uma outra temporalidade que não seja a linear. Uma temporalidade que é circular. Requer uma outra especialidade e uma outra temporalidade. Por isso Lacan recorre à topologia para pensar essa outra espacialidade e ao tempo lógico para outra temporalidade. Se a cadeia fosse linear, a gente teria um deslizamento ao infinito e além, S1, S2, S3, S4 e vai, né? Numa linha sucessiva, como um vetor apontado sempre para frente. Vocês se lembram do primeiro dia onde eu fiz referência ao modo histérico de ler Lacan, que consistia em seguir lendo, associando o texto numa manipulação de sentido ao infinito? Isso tem um correspondente na clínica. A orientação do analista de que o paciente siga falando, associando ao infinito e além, 40 anos de análise. E isso também pode levar a uma manipulação do sentido ao infinito. Né? Haveria, então, nisso que eu estou propondo pensar, uma correspondência entre o modo de tratar o texto de Lacan e o modo de tratar o texto clínico. Esse efeito está ancorado num pressuposto teórico, o de que a coisa está lá e que vai saltar aos olhos em algum momento. É só a gente seguir adiante, que em algum momento faz-se a luz. O sentido é descortinado. Vamos ver, então, a particularidade do significante lacaniano. Na instância da letra, Lacan enumera 2 propriedades fundamentais do significante, que é o fato deles serem elementos diferenciais e o fato deles se comporem segundo as leis de uma ordem fechada. Citação número 16. Abre aspas. Com a segunda propriedade do significante, de se compor segundo as leis de uma ordem fechada, afirma-se a necessidade do substrato topológico, do qual a expressão cadeia significante que costuma utilizar fornece uma aproximação. Anéis, cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis. O esquema número 8, isso está na instância da letra. Então, eu desenhei muito toscamente, espero que vocês me desculpem, uma imagem uma ilustração dessa imagem que Lacan traz, os anéis, cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis, tá? Tá aqui o primeiro, S1 e S2. S1 e S2 é contado como 1, é o bucle.
a articulação entre dois significantes, que se articula um outro anel a outro, e mais outro, e mais outro, que vai se articular um outro anel de um outro colar, que por sua vez também está constituído de anéis, tá? Aqui esse esquema. Essa é a imagem que Lacan nos fornece da cadeia significante. A cadeia significante considerada como linear seria essa imagem logo abaixo. S1, S2, S3, S4. Então, o significante lacaniano por si só não significa nada. Sua capacidade de significar depende do sistema de covariância, tanto no âmbito da cadeia significante, que traz os significantes particulares, como no âmbito do tesouro do significante, para a sedimentação ou para o estabelecimento social do significado, que é o que a gente encontra no dicionário. Mas essa estabilização do significado, mesmo que compartilhada por um grande número de pessoas de uma mesma língua, num determinado contexto histórico, ela é apenas aparente, já que basta mudar qualquer significante de contexto para que sejam insuficientes as definições do dicionário, né? Já não basta o dicionário para estabelecer o significado que esse significante assume num outro contexto. É claro que o dicionário está sempre correndo atrás disso, né, e vai incorporando gírias e significantes novos, né, significados novos. O efeito poético e o mal-entendido, eles estão calcados nessa propriedade do significante, que é de assumir distintos significados a depender do contexto. Os significantes para Lacan se caracterizam por serem discretos. O que quer dizer isso? Não é que eles sejam acanhados ou tímidos, tá? Isso é um conceito da matemática. Um sinal discreto ou um sinal discreto no tempo é uma série temporal constituída de uma sequência de valores. E diferente de um sinal contínuo. Um sinal discreto é uma sequência de valores definidos em um conjunto de instantes, marcados, né, por um conjunto de instantes. Então, os significantes se caracterizam por ser discretos, em número finito, e todos variáveis dentro do sistema das relações sincrônicas e diacrônicas. O que faz os significantes serem essencialmente insignificantes, no fim das contas, uma vez que eles não significam nada em si mesmos. Tá? O conjunto dos significantes, ele pode ser tratado de forma racional, apesar de não ser um conjunto completo. É possível calcular as hipóteses ou as combinações de seus elementos. Mesmo que a gente não chegue à certeza, como eu comentei anteriormente, garantia nenhuma. Mas ele concebido dessa maneira é passível de cálculo. Sua combinatória segue uma lógica passível de análise. E é nesse sentido que não é arbitrário. O significante vale a partir da sua localização na cadeia, que se representa assim. A cadeia significante se representa tal como no esquema número 9, S1 e S2, né? A representação mínima. Embora a gente saiba que para armar uma estrutura precisa de no mínimo 4, S1 estaria referido a mais outro e S2 estaria referido a outro significante, aí teríamos 4, mas a gente representa e ilustra a cadeia significante dessa maneira, S1, S2. Onde o significante aparece associado ao número. Vocês observaram que Lacan escreve a mesma letra? Ele podia ter nomeado os significantes representado assim, A, B, C, alfa, beta, gama, o que for. Mas não, ele escreve a mesma letra associada ao número. Então, S para qualquer significante. O que os diferencia, os significantes, entre si é o número. Ou seja, tudo depende da posição do significante. E como é que se estabelece a posição? A partir da numeração. E essa é uma manobra do analista, estabelecer o que é o primeiro e o que vai ser o segundo. Não quer dizer que seja a primeira palavra, a primeira coisa que o paciente disse. Não é o que veio primeiro na narrativa do paciente. E não é primeiro no sentido de causalidade, né? Eu pretendo trabalhar essa noção de causa na próxima vez, mas como seria o primeiro no sentido de causalidade? Como se o primeiro fosse a causa do segundo e assim sucessivamente, né? Até porque essa ordenação pode mudar, o segundo pode vir a assumir o lugar do primeiro, a depender de como a gente o toma, né?
Eu vou tentar esclarecer isso daqui a pouco com um exemplo, mas antes eu quero colocar uma outra coisa, fazer uma outra consideração importante, me parece, que é o significante, ele vem sempre com um significado junto. Então, não existe na nossa condição de falantes a possibilidade de um significante aparecer sem algum significado acoplado. Para a gente, filho significa uma coisa, pai significa outra, mãe tal outra, mulher outra, homem outra. Por exemplo, se alguém diz assim, olha, esse pai parece mais uma mãe. O que quer dizer isso? Né? Isso quer dizer que a gente parte de um pressuposto, a gente supõe que esse pai deveria ser X, deveria se comportar como X. E a gente encontra, no lugar do X esperado, um Y. Se não fosse assim, né, se não tivéssemos um significado acoplado ao significante pai, o comportamento desse pai específico, do exemplo, não chamaria a atenção de ninguém. Ou seja, existe uma consolidação do significado para todos os termos desde sempre. Não há um estado anterior. Isso leva a gente a acreditar, o fato do significante estar sempre junto a um significado, leva a gente a acreditar que as coisas são como são, que o homem é mais objetivo que a mulher é mais prolixa que o homem. Não sei por que conformação cerebral, isso é atribuído a alguma conformação cerebral, sei lá, ou algum gene, alguma localização no cérebro. E que são assim, as coisas são assim. Né? Daí a gente acredita que o homem é isso, que a mulher é aquilo, né? E que o que a gente faz é descrever essa essência. O significado acoplado ao significante cria esse efeito. O conceito de significante de Lacan desfaz esse acoplamento, essa imaginarização do significado que cria uma noção de essência e de estabilidade das essências, né? Porque se as coisas são o que são imutáveis, né? E estabilidade da realidade também. Por exemplo, vamos ver como a significação pode oscilar dependendo das circunstâncias. Vocês já viram amigas que se cumprimentam se insultando? Sua vaca, como é que você está sumida? Que saudade de você, vaca. Ou então, bora tomar um café, peste? Estou na maior saudade dos nossos cafés. Isso vai depender do contexto. Então, vamos pensar isso no outro contexto. A gente leva uma fechada no trânsito e xinga, né? Fala, vaca. Ou seja, muda o significado e passa a ser um xingamento, né? Ou seja, de um modo carinhoso e íntimo de tratar o outro, a um xingamento é completamente diferente o significado. Não se trata da mesma vaca. Né? No nosso imaginário, os termos estão ligados sempre a certo significado, mas o número não. Se a gente opera com o material significante como se opera uma álgebra, que é isso que Lacan propõe, né, que a gente reduza o significante à sua condição de letra, o que isso acarreta é um esvaziamento de significado, que nos permite operar, né, com significantes como se fossem lugares. Para que serve, então, a formalização? E eu me remeto à pergunta do Luciano, que ficou pendente da última vez, que eu vou ler a pergunta. Qual é a funcionalidade para a psicanálise da proposta de Lacan, pensando o ser a partir da desontologização? Bom, a primeira coisa é que Lacan substitui o ser pela falta em ser, tá? Mas não é disso, não é por aí que eu quero responder a essa pergunta. Eu quero responder a pergunta a partir do que trabalhei no encontro passado. Vamos tomar, então, a definição de significante. Dê uma olhada no esquema número 10, por favor. A definição do significante. Significante é o que representa um sujeito para outro significante, tá? Então, a gente tem aí, vocês estão acompanhando a formalização? A gente tem, de um lado, S1, do outro lado, S2, tá? Isso é uma formalização. S1 e S2 não têm uma existência substancial, tridimensional. São efeito de leitura do analista. Leitura clínica
que está ancorada no modelo teórico. Então, S1 e S2 designam, então, operações simbólicas, conceituais, e não essências, como essência do sujeito, né? Sujeito não é um ente, é um tema, é o assunto daquela análise, é o que aparece entre dois significantes, pelo menos. Um exemplo clínico para pensar isso aí. Alguém procura um analista e diz o seguinte: sempre que me submeto a qualquer situação de avaliação, logo depois eu tenho uma crise de pânico. Logo depois quer dizer o quê? Isso é passível de interpretação. Logo depois indica que a gente tem que estabelecer um primeiro para depois ver o que está em conexão com esse que foi estabelecido primeiro. Essa pessoa busca análise porque de vez em quando tem uma crise de pânico. O que ela chama de pânico? Como define o pânico? Em relação a que esse pânico aparece? Quando aparece? Então, a gente vê que, a partir da fala, os desdobramentos da fala, aconteceu uma vez no vestibular, outra vez numa prova de concurso, uma outra vez num primeiro encontro presencial com alguém com quem estava trocando mensagens, uma outra vez numa briga com alguém importante para essa pessoa. A partir dessa manobra, que manobra? Qual é a manobra aí? Né? De juntar todos esses acontecimentos, vestibular, prova de concurso, encontro e briga, como um, sob o termo de avaliação. Tá? Avaliação, então, quer dizer tudo isso, esses termos todos. O pânico fica, então, em segundo lugar. Em segundo lugar, em relação à avaliação. E a avaliação é qualquer coisa, é X, é uma prova, um encontro, uma briga. E se é qualquer coisa, não é um conteúdo, não é mesmo? A gente coloca em primeiro lugar, então, esse termo avaliação, a partir dessa manobra, em primeiro lugar, e a avaliação, então, ela assume o status de conjunto que abarca uma série de significados, né? Então, a avaliação em si, desprovida de conteúdo fixo, tá? A avaliação não é só uma prova, né? Uma prova de concurso pode ser um encontro, um primeiro encontro, uma briga. Bom, ela assume, então, o primeiro lugar dessa análise, a partir desse manejo com o material que o paciente traz, e é desprovido de conteúdo. E o pânico fica colocado em relação a essa avaliação como conjunto de elementos significantes. Tá? Então, a gente toma pânico como um lugar vazio e vamos articulando com esses materiais. Prova, encontro, briga, um acontecimento situado antes, uma palavra que veio antes, tudo isso implica em contar quantas coisas aparecem. E a depender do que eu estou contando, isso vale um. Né? Como, por exemplo, vale um a reunião sob o termo de avaliação, a prova, o encontro e a briga. Agora, isso não é o suficiente para interpretar, né? Para um analista interpretar. Para interpretar, a gente precisa de pelo menos mais dois elementos. Tá? Nós vamos trabalhar isso mais adiante, mas eu queria apenas exemplificar o significante de Lacan. Tá? Então, a gente tem que S1 e S2 é uma formulação. A letra é a mesma. Como saber que não se trata do mesmo? A partir do número, através do número. O que distingue, então, S1 de S2 é o número, porque é o mesmo significante, é a mesma letra. E a sua ordenação, o primeiro e o segundo, vai depender da forma como a gente toma, como a gente acabou de ver no exemplo. O manejo do material clínico, a partir do modelo proposto por Lacan, ele possibilita um esvaziamento de conteúdo, possibilita a desimaginarização. Um exemplo contrário disso seria o Édipo tomado como uma hermenêutica, um signo interpretativo universal, chave que pode abrir qualquer porta e interpretar tudo na clínica. Daí tudo é atribuído à novela edípica. Há muitos anos eu participei de um grupo de discussão clínica de psicanálise com crianças
E me chamava a atenção que toda a interpretação caía invariavelmente no mesmo lugar, a falta do pai. Isso me parecia meio estranho, né? Como é que pode casos tão diversos, todos eles serem interpretados da mesma maneira? Porque havia uma compreensão desses lugares de pai e mãe, que eram repletos de conteúdos. Eram ideias pré-concebidas do que devia ser um pai, do que devia ser uma mãe, de como eles deviam se comportar. Bom, e a bandeira maior era a reivindicação da presença do pai, numa clara confusão entre significante e papai encarnado. Voltando então ao tema, qual seria a vantagem clínica da formalização e da desontologização? Não subordinar a análise aos ideais sociais, que em grande parte é justamente o que leva ao adoecimento e ao sofrimento psíquico. O ideal social pode levar ao sofrimento psíquico, pode ser neurotizante. Então, uma análise que segue essa direção, que segue na direção do ideal social, seria neurotizante, quer dizer que pode agravar os sintomas, né? Nesse texto que indiquei para vocês, da bibliografia, a posição do inconsciente é aí. Né? Lacan critica a subordinação da psicologia aos ideais sociais. O trabalho de coaching segue exatamente na mesma direção. Uma análise deveria seguir a mesma direção? Ou ainda, a gente poderia se perguntar, uma análise que segue essa mesma direção pode ser chamada de análise ainda? É uma análise? A vantagem teórica desse modelo proposto por Lacan é a mesma, é não servir a um ideal de uma época. A formalização e o esvaziamento de conteúdos servem como antídoto contra a obsolescência da psicanálise. E eu acho que aqui eu espero ter respondido à pergunta do Luciano. O que o sistema de Lacan promove é simplesmente um esvaziamento de conteúdos. Porque, ao estar vazio, o que pode ser a fobia, por exemplo? O que pode ser objeto de fobia? Qualquer coisa. Fobia de cachorro, de rato, de lugar aberto, de lugar fechado, de avião, fobia de um cheiro de queimado, né? E que mais? Tudo. Fobia de mulher, de criança, de bebê, de gente velha. Fobia é um lugar vazio. A gente não deve tipificar as fobias e nem tipificar as pulsões, por exemplo. E sim tomá-las como significantes. Então, se a gente esvazia e passa para um sistema formal, a gente começa a ler a ordem, que é a relação entre os termos e o número. Vamos considerar a adicção, por exemplo. O adicto é aquele que é dependente, que não suporta ficar em abstinência, né? Não suporta ficar sem a presença do seu objeto. A adicção pode ser adicção a qualquer coisa, e não necessariamente a uma substância. Adicção ao trabalho, por exemplo, os ingleses têm um termo ótimo para isso, que é o workaholic, que diz exatamente isso, é possível ser adicto ao trabalho. E o trabalho não corresponde a nenhuma substância tridimensional, visível, palpável. A adicção à juventude, por exemplo. Não é possível? E muito frequente. O problema é que uma substância tridimensional, ela é mais evidente. Alfredo tem um exemplo muito bom e me sirvo dele pela clareza com que nos permite perceber o que significa trabalhar com lógicas vazias. O exemplo é o seguinte, a mulher diz para o marido assim, você não pode continuar desse jeito porque trabalhar sábado, domingo, feriado, não dá, né? Vamos mudar isso aí porque está insuportável. Você não para nunca. Vamos embora pro clube no final de semana. E a mulher arrasta o homem pro clube no final de semana. Daí o cara vai pro clube e joga 11 partidas de tênis no sábado. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só mudou o conteúdo, mas a posição de adicto continua exatamente a mesma. Ou seja, é possível ser adicto à saúde. 2 homens de 50 anos jogando tênis à tarde, feito loucos, parecem saudáveis. Viram saudáveis? Por quê? Porque o conteúdo, que é jogar tênis no clube, é tido como saudável. Isso é um preconceito. Isso é uma ideia preconcebida. Né? Por que tênis no clube é necessariamente e a priori saudável?
Na psicanálise, o que é a via saudável? Nós não sabemos o que é a via saudável. Na psicologia e no trabalho de coaching, sim. Sabe-se o que é a via saudável. Sabe-se o que é o bem e o que é o bem comum. Se a gente parte da pressuposição de um bem comum, o tratamento teria uma finalidade pré-estabelecida, estabelecida de antemão, e a análise estaria subordinada a um ideal social, a isso eleito como bem. Essa sujeição, por exemplo, é o que leva um analista a se surpreender. Puxa, recebi um cara, tem 23 anos e não teve nenhuma experiência sexual ainda. Me chama muita atenção, me parece que tem algo de errado aí. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, segundo o modelo de via saudável desse analista ou desse terapeuta que seja, segundo o que esse analista toma como bem comum, que por sua vez está submetido a um ideal social, é indicado transar antes dos 23, ok? Bom, vocês se lembram o que a gente comentou? Aí eu acho que isso foi o ano passado, não sei se foi esse ano, sobre o que significam o que Benveniste chama de instituições, né? Que são esses arranjos significantes que assumem um status de categoria, por exemplo, o amor, a beleza, a conjugalidade, a parentalidade, a pátria, a fidelidade, a amizade, felicidade, fracasso, o que são? O que Benveniste chama de instituições, o que são? São abstrações absolutamente dependentes de um sistema estabelecido por lugares vazios que vão se preenchendo de conteúdos cambiantes, moventes, que vão mudando de acordo com as coordenadas históricas e culturais de uma determinada época, um determinado contexto. Mas são elementos absolutamente abstratos. Vai ficando mais claro como é que a estrutura do significante se comporta como uma máquina que determina a realidade dos falaceres, né? Que determina a nossa realidade? Eu espero que sim, né? Mas a gente vai trabalhar muito isso ainda ao longo do ano. Se a gente considera que a ordem significante é um conjunto covariante, disso a gente tira duas consequências. Isso está no texto de Edelstein, um dos dois que indiquei para vocês. Então, se a ordem do significante é um conjunto covariante, se um significante desaparece, muda todo o conjunto, como é o caso do significante em nome do Pai. Se um significante é acrescentado, também muda todo o conjunto, como é o caso de Jesus Cristo, da psicanálise e do marxismo. Muda completamente o conjunto. Eu acho que eu posso parar por aqui, sim. Se não, vou entrar num tema que vou ter que cortar o meio, e acho que é um bom momento para a gente parar e continuo. No próximo, o texto que enviei para vocês de Jacobson, a gente vai trabalhar no próximo encontro, tá bem? E eu vou dar uma olhada no chat para as perguntas. Poderia passar um pouco, Mateus Fogaça, poderia passar um pouco pela formalização que Lacan dá para a metáfora e a metonímia na instância da letra? Eu vou trabalhar isso o próximo encontro, tá? Mas vou trabalhar em mais detalhes a partir do texto de Jacobson, mas são as duas combinações significantes, né, que acontecem nesses dois eixos da linguagem. No eixo sincrônico, que é esse vertical, aqui, acontece a metáfora, que é a substituição de um termo por outro, tá? E no eixo diacrônico, que é esse aqui de baixo, é onde Lacan coloca a metonímia, que é a conexão de um significante a outro. Então, trata-se na metáfora de uma substituição, na metáfora paterna, por exemplo, o significante do desejo da mãe é substituído pelo significante do desejo do pai, do nome do pai, tá?
E na metonímia, trata-se de conexões, de combinações, ou seja, esse termo, por exemplo, isso é pensado junto, tá? Esse termo que é substituído, tá? O de cima substitui o de baixo, está conectado a outro, lá em cima, nessa cadeia, e esse outro aqui de baixo também está conectado a pelo menos 2 outros, tá? Essa é, é a perspectiva metonímica da conexão entre os significantes, tá? Não sei se te respondi. A Alba pergunta, mas a próxima a gente retoma isso, tá, Matheus? A Alba pergunta: você acha que a não arbitrariedade pode estar articulada ao princípio freudiano da sobredeterminação? Sim. E Lacan, inclusive, menciona isso, e acho que até num dos 2 textos dos escritos que indiquei para vocês, como essa noção permite pensar melhor a ideia da sobredeterminação em Freud. Ele pensa, essa é uma noção mais ampla que permite pensar a arbitrariedade, a sobredeterminação de uma outra maneira. A Alba, mais um comentário. Acho importante esclarecer que Lacan não faz linguística e os linguistas não trabalham com as mesmas hipóteses dos psicanalistas. Sim, embora a psicanálise acrescente, a psicanálise lacaniana acrescente algo à linguística, né? E, sobretudo, a semiótica ou a análise dos discursos, né? Tem um aporte lacaniano. Luciano, deixa eu ver se mais para cima. A depender do corte na cadeia, acho que esse era mais um comentário, né? Bom, mais alguma questão? Se vocês tiverem alguma questão nesse intervalo, podem me mandar por e-mail, e isso acho que até me ajuda a organizar a fala, né? E até para que fique mais interessante para vocês, tá? Mais alguma? Ok. Então, ficamos por aqui. Boa noite e até, não sei que dia vai cair, mas daqui a 15 dias. Até lá. Obrigada.